macetes sobre transformações isotérmicas. Aqui está escrito, eu juntei tudo o que eu falei durante a aula aqui, tá? Temperatura não muda, pressão e volume andam em sentidos opostos para isotérmica. Lembra da seringa? Lembra sempre da seringa que fica mais fácil na hora de fazer a prova, na isotérmica. Pressão aumenta, volume diminui. São inversamente proporcionais. Tem aqui da isobárica também. Juntei tudo que eu falei na aula aqui para vocês, tá? Vocês podem imprimir isso aqui, usar como mapa mental, como um resuminho para vocês estarem estudando após a aula. E macete final de comparação. Vamos comparar a isotérmica e a isobárica. Temperatura. A isotérmica, o que é constante? Temperatura. Isobárica, o que é constante? Pressão. Na isotérmica, qual que é a relação? Se a pressão sobe, tá vendo que a setinha tá para cima? Se a pressão sobe, o volume diminui. O gráfico é uma hipérbole. O que é hipérbole? Aquela que faz aquela curva assim, ó. Eu tenho o gráfico lá, que faz curva, é uma hipérbole. A isobárica, pressão constante, a temperatura sobe, o volume sobe. Se acontecer a temperatura diminuir, consequentemente, o volume também irá diminuir. E no gráfico dela, ela é uma reta. Se eu tiver o gráfico lá, fica uma reta assim, ok? Frase mestra. Iso T, uma sobe e a outra desce. Iso P, sobem juntas. Quiser gravar essa frasezinha ou simplesmente usar a lógica. Usando a lógica, tudo dá certo. Vamos fazer alguns exercícios aqui para a gente começar a ter uma introdução de como isso é cobrado em provas. O gás ideal está contido em um recipiente fechado, sofre uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura dela é constante. O gás ocupa um volume de 4 litros sob pressão de 2 atm. Beleza, então quer dizer que o gás ocupa um volume inicial de 4 litros e a pressão inicial é de 2 atm. Atmosferas, né? Em certo momento, a pressão passa a ser 8 atm. Então, a pressão de 2 passou para 8 atm. A pergunta é, o volume do gás ocupado nessa nova condição será? O que você faz aqui? Você faz aquela formulazinha, você pode colocar assim, ó. PV é igual a PP. Sempre assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que essa fórmula eu não cheguei a comentar. Existe uma equação geral que é assim, ó. PV sobre T, que é igual a PV sobre T. No caso de isoterma, que é esse exercício aqui, o que você vai tirar? Você vai tirar a temperatura. Essa primeira parte aqui é em relação ao início e essa segunda parte aqui em relação ao final. Por isso que eu utilizo PV igual a PV. Aqui é a condição inicial, aqui é a condição final. Isso para isoterma. Agora, se eu tenho a isobárica, que a pressão é constante, tem aqui, ó, PV sobre T igual a PV sobre T. Se a pressão é constante, eu retiro a pressão dessa fórmula e fica V sobre T, que é igual a V sobre T. Essa primeira parte aqui é o início e essa segunda parte aqui o final. Tá vendo? O que é constante você tira da fórmula. Porque é constante, não vai ter variação. O que está variando você deixa. Aí aqui vai ficar, vamos fazer o cálculo da 1. Pressão, 2, volume, 4. Pressão final, 8, o volume dela é o que nós queremos encontrar. Continuando aqui, vai ficar 2 vezes 8, 2 vezes 4, 8, que é igual a 8 vezes o volume final. 8 vai passar dividindo, vai ficar volume final é igual a 8 por 8, que vai dar 1. O quê? Litros. Se aqui jogou em litros, você vai achar no final em litros também. Alternativa certa, letra B. Próximo. Durante uma transformação isotérmica sofrida por um gás ideal, observe-se que o volume do sistema foi reduzido à metade. Gente, se o volume for reduzido à metade, e nós sabemos que na isotérmica, se a pressão aumenta, o que acontece com o volume? Diminui. São inversamente proporcionais, certo?
Observe-se que o volume do sistema foi reduzido à metade. Se o volume foi reduzido à metade, isso quer dizer que a pressão foi dobrada. Muito bem, vamos ler as alternativas. Letra A. A pressão foi reduzida à metade? Não. A pressão aumentou. Elas são inversamente proporcionais, não é essa. Letra B. A pressão permaneceu constante? Nada disso. Letra C. A pressão dobrou? Sim. Dobrou, por que eu sei que dobrou? Porque ele falou para mim que que o volume do sistema foi reduzido pela metade. Se foi reduzido à metade, isso quer dizer que a pressão foi o dobro. Então, a alternativa certa, letra C. Em um sistema fechado, um gás ideal sofre uma transformação isobárica. Agora, isobárica. Isobárica quer dizer que a pressão é constante. Observe-se que sua temperatura absoluta foi reduzida à metade. Gente, olha aqui. Está me falando que a sua temperatura foi reduzida pela metade. Se a temperatura está sendo reduzida à metade, eu posso fazer assim, ó. T2 é igual a temperatura 1 dividido por 2. Concorda comigo? Aí ele pergunta, nessa condição, o volume do gás. Se na temperatura, a temperatura for reduzida, então o volume 2 vai ser o volume 1 também dividido por 2. Porque nós já sabemos que na transformação isobárica, temperatura e volume andam juntos. Nós já sabemos que se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Ou se a temperatura diminui, o volume também vai diminuir. Certo? Próximo. Isobárica. Em uma transformação isobárica, no gráfico da transformação isobárica, nós não sabemos que é temperatura, vou colocar aqui em cima o volume e embaixo temperatura. A pressão não é indicada assim? Uma reta inclinada? Aí ele pergunta assim, ó, isso ocorre porque o volume e pressão são diretamente proporcionais? Não. Porque eu não posso falar que tem volume e pressão são diretamente proporcionais. A gente tem que falar sobre volume e temperatura. A pressão, ela é constante, tá errado. Letra B. Volume e temperatura são inversamente proporcionais? Elas são diretamente proporcionais. Letra C. Pressão e temperatura permanecem constantes? Não. Quem fica constante é apenas a pressão. Volume e temperatura são diretamente proporcionais? Isso. Letra D. Vamos ver a E. Pressão e volume variam em sentidos opostos? Não. Isso aqui ocorre se fosse isotérmica, certo? Então, aqui nesse exercício é isobárica. Alternativa certa, letra D. Próximo, exercício 5. Vamos fazer uma comparação da isotérmica para a isobárica. Exercício da Sesgran Rio, né? A banca Sesgran Rio, ela cobra esse tipo de conceito. Aqui são os conceitos introdutórios, eu que fiz essas questões para que vocês, daqui a pouco, façam as questões da Sesgran Rio. A gente começa com a base para a gente conseguir fazer lá na frente, tá? Lá na frente que eu digo é a próxima aula. Considera as informações abaixo. Em uma transformação isotérmica, a temperatura do gás permanece constante? Verdadeiro. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás permanece constante? Verdadeiro. Em uma transformação isotérmica, pressão e volume são diretamente proporcionais? Vamos lembrar da seringa? Olha a seringa. Se eu vier aqui aumentar a pressão interna, o que está acontecendo com o volume? Está diminuindo e a temperatura está igual. Portanto, são inversamente proporcionais. Então, a 3 é falsa. 4. Em uma transformação isobárica, volume e temperatura são diretamente proporcionais? Sim. Nessa, sim. Portanto, a alternativa correta ficou a letra B. Letra B. Perfeito?
corre agora, vai no link dessa atividade, pessoal. Tem muitos exercícios que vocês precisam fazer. Treinamento, repetição, leva à perfeição. Bora lá!